Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do AproveCast, sexto ano em ação e produção. Meu nome é Melissa e eu sou aluna do sexto B. Eu me chamo Alice, também sou do sexto B. Hoje nosso grupo vai falar sobre um assunto que afeta todos nós, a saúde mental de crianças e adolescentes. Às vezes a gente sente tristeza, raiva, medo ou ansiedade e não sabe lidar com isso. Com quem podemos falar? Será que é normal? O que podemos fazer? Para responder essas e outras perguntas, convidamos a psicóloga Letícia Silveira, que é mãe e psicóloga. Antes de começarmos, você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Olá, pessoal. Meu nome é Letícia Silveira. Como as meninas falaram, eu sou psicóloga, sou mãe da Melissa e da Manuela, que também estudam aqui no Colégio Aprove, e também trabalho como influenciadora aqui na nossa cidade. É um prazer hoje estar aqui com vocês. Obrigada. Quem é você, Letícia, e o que te levou a escolher a psicologia? Quando eu escolhi ser psicóloga, eu tinha a idade de vocês. E essa escolha, esse desejo pela psicologia, ele começou na sala de aula. Eu não sabia direito o que um psicólogo fazia, mas eu tinha um professor, né? Eu já até contei isso em outro podcast. Eu tinha um professor que muita gente conhece aqui na cidade, que é o Vandeval Flores Belo. E todas as vezes que o Vandeval entrava em sala de aula, ele sempre falava: "Oi, minha psicóloga", porque ele gostava muito de conversar comigo e eu adorava ouvir as coisas que ele falava, sempre fui um excelente ouvinte. E ali eu comecei a ter um interesse pela psicologia, de querer saber o que um psicólogo faz. E aí, quando eu fui pesquisar e perceber como era o trabalho de um psicólogo, eu descobri o meu propósito de vida. Que eu tinha um amor pela psicologia e eu nunca desisti do meu sonho. E hoje eu amo atender como psicóloga, eu trabalho na cidade de Anhanguera como psicóloga da saúde, atendo todas as segundas-feiras lá e sou apaixonada pela minha profissão. Muito legal. Por que é importante falar sobre os nossos sentimentos mesmo quando eles não são bons? As nossas emoções, elas fazem parte da nossa vida. Todos nós sentimos várias emoções. Lembra do filme Divertidamente? Nossa, mãe. Né? Que ele deixa muito claro isso. Todos os seres humanos, ele é composto por várias emoções. Mas essas emoções, por exemplo, a tristeza, ela é uma emoção que todo mundo já sentiu em algum momento. Sim. Mas as nossas emoções, elas não são permanentes. As nossas emoções, elas mudam de acordo com os acontecimentos que nos cercam, com as vivências. Isso, constantemente elas vão mudar. Então, talvez agora você tá muito feliz, você recebe uma notícia, você fica muito alegre, eufórica, feliz. Passa ali 2 horas, você tá tendo uma conversa, uma amiga fala alguma coisa que te magoa, aí isso te entristece. Mas não significa que aquela tristeza do momento, ou por exemplo, quando a gente perde alguém que a gente ama na nossa vida, é normal a gente sentir tristeza por um tempo até mais longo, por muitos dias, sentir saudades dessa pessoa. Mas não significa que aquela tristeza, aquela dor daquele momento, ela vai ser pra sempre. E quando eu estou mal e compartilho com alguém e falo sobre o que eu estou sentindo, Te ajuda. Ajuda porque eu tô falando sobre as minhas emoções e isso faz com que eu pense sobre o que eu tô sentindo, porque a partir do momento que eu falo, eu também me escuto. E eu começo a entender o que eu estou sentindo e o porquê eu estou sentindo aquilo. Você até reflete, né? Exatamente. E nós vivemos em sociedade. Vocês percebem que o tempo, a maior parte do tempo vocês estão com outras pessoas do lado de vocês? Sim. Você consegue adivinhar o que ela tá sentindo? Não. Então, se ela de repente num dia tá séria, de cara fechada, você vai adivinhar por quê? Se é você que fez alguma coisa, se é alguma coisa que aconteceu na vida dela? Pra eu viver em sociedade, é importante que eu fale sobre o que eu tô sentindo. Se alguém falou alguma coisa que me deixou triste, a pessoa não vai adivinhar que ela me deixou triste como que ela falou. Eu preciso expressar. Então, expressar as minhas emoções é muito importante também para que eu seja compreendida pelas pessoas que convivem comigo. E muitas vezes a pessoa, ela tá lá querendo ajudar o colega, mas não sabe como fazer. Aí a pessoa que tá passando por isso, né, que tá ou com um dia ruim, algo, às vezes ela não quer compartilhar com as outras pessoas e a psicóloga ajuda bastante. Sim, sim. Às vezes tem coisas que a gente não se sente à vontade pra conversar, por exemplo, com o nosso pai e a nossa mãe.
Talvez é uma situação que você pode... mas é meu pai e minha mãe. Mas talvez tenha alguma situação, às vezes tem até algum sentimento que envolve os seus pais e que você não se sente à vontade de falar com eles. E talvez você também não se sinta à vontade de falar com um amigo. É algo muito íntimo seu. E aí é onde entra o trabalho de um psicólogo. A profissão do psicólogo é essa. É ouvir você sem julgamentos. E levar você a trilhar um caminho onde você conheça a si próprio, conheça suas emoções e você aprenda a lidar com essas emoções da melhor forma possível. O que é autoestima? E como podemos cuidar dela desde pequenos? A autoestima, olha só, o que é uma autoestima? Como eu me vejo. A autoestima ela é algo muito individual. A autoestima não é o que o outro pensa sobre mim. Não é o que vocês acham a meu respeito. É o que eu enxergo sobre mim mesma. Então, como cuidar da minha autoestima? Tem como eu gostar de mim, me admirar, sem me conhecer? Meninas, a autoestima está relacionada com a forma como eu me enxergo no mundo. A autoestima não é a opinião do outro a meu respeito. É como eu me vejo. É como eu me estimo, como eu me respeito. Como eu gosto de mim mesma, da minha companhia. Então, para ter uma boa autoestima, é importante que eu me conheça. O que eu gosto? Quem sou eu? Qual a minha cor favorita? Conforme a gente vai crescendo, a gente começa a conviver com outras pessoas. E às vezes a gente vai deixando de lado quem a gente é para se encaixar num grupo de amigas, sabe? No que você espera, no que você admira. E a gente vai abrindo mão dos nossos gostos. Por exemplo, gosto musical. Talvez o seu gosto musical é peculiar. As músicas que você de fato gosta de ouvir, outras pessoas não gostam. Mas aí você começa a abrir mão do seu gosto e passa, porque você convive num grupo, a ouvir aquilo que o grupo escuta. Pra agradar. Pra agradar as pessoas, pra ser aceita. E isso não é quem você é. E aí essas coisas fazem a gente ir se perdendo. Por exemplo, quando eu me olho no espelho, tem um jeito que eu gosto do meu cabelo. Mas talvez quando eu sair na rua e for conversar com as pessoas, elas vão falar, nossa, mas seu cabelo fica bonito, é assim. E muita gente deixa de usar o cabelo como gosta de fato e passa a usar como as pessoas dizem que é bonito. Então você vai perdendo os seus traços do que de fato é você. Então, para que eu tenha uma boa autoestima, eu preciso me conhecer, conhecer quem eu realmente sou. E aí, esse papel do autoconhecimento, o psicólogo também pode ajudar muito você. Você parar para pensar, mas que cor eu gosto? Que tipo de roupa eu gostaria de vestir? Como eu gosto de usar o meu cabelo, independente da opinião das pessoas? Como eu gosto de me ver e que as pessoas me vejam? Então, quando eu começo a viver da forma como eu realmente quero me apresentar ao mundo, eu começo a gostar muito mais de quem eu sou. E a gente não pode ligar muito pra opinião dos outros. A gente tem que sempre gostar do que a gente gosta. Não precisa. Sim, meninas, é isso. Olha só, quando eu falo opinião dos outros, a opinião é de quem? Dos outros. Ah, tá. Vocês têm uma opinião. A opinião de vocês é relacionada com a vivência de vocês, da forma como vocês veem o mundo. Então, quando uma outra pessoa tem... Vocês vão perceber que, por exemplo, todo mundo te vê igual e acha a mesma coisa de você? Não. Vão ter meninas que te adoram, que te acham super legal. Tem meninas que não vão querer ser suas amigas. Então, não é porque você é diferente com cada pessoa. É porque cada pessoa é diferente na sua forma de ser. E ela te enxerga com os olhos dela. Isso não é sobre você. É sobre ela. Então, a opinião que ela tem sobre você diz mais sobre ela do que sobre você mesma. Então, é por isso que eu tenho que importar com a forma como eu quero me apresentar para as pessoas, como eu me sinto bem de me apresentar para o mundo, não com a forma como as pessoas estão me enxergando. Isso é um assunto muito interessante, se retratar com as crianças, os adolescentes, porque querendo ou não, ajuda a ele entender muitas coisas, né? Sim, exatamente. Isso é um assunto importante para que os pais conversem com os filhos, principalmente no mundo que a gente vive, que as pessoas se comparam muito. Porque na rede social, ela virou um quadro de comparação. Todo mundo posta lá na rede social o seu melhor.
Você posta uma foto toda arrumada, maquiada, sorrindo, mostrando sempre. que você tá feliz. E nem sempre aquilo retrata de fato como você está. Então, quando você abre a rede social, você vê um monte de pessoas viajando, toda linda, maquiada, bem vestida, e cria uma falsa impressão cenário. de que o mundo inteiro tá bem, tá feliz, tá Menos lindo, menos você. Ou vocês postam, por exemplo, tem um momento que agora na adolescência começa a surgir espinhas. Aí tem um dia que você tá com a espinha enorme, você vai lá e posta foto com a espinha? Não. Só que quando você abre a rede social, também não tem foto de ninguém com espinha. Aí você pensa, só eu que tenho espinha. Mas na verdade, todo mundo passa pela mesma situação, só que eles não vão lá postar foto. Então a rede social hoje virou um quadro de comparação. E quando eu fico me comparando com outro, aí prejudica a minha autoestima. Porque cada um tem uma vivência diferente, tem um padrão de corpo diferente, tá vivendo um momento diferente na sua vida. Então a minha comparação não tem que ser com o outro. Eu posso até comparar a minha eu de hoje com a minha eu de ontem. Eu vou perceber que eu sempre tô em melhoria, em crescimento. Realmente. Aí a gente sempre fica achando, vendo essas coisas de comparação, a gente sempre fica achando que a gente nunca tá boa o suficiente, nunca tá bonito o suficiente, nunca tá nada o suficiente. Exatamente. Sempre tá faltando alguma coisa. Mas aí se você se compara, se vocês se comparam, por exemplo, o seu eu de hoje com o seu eu de 3 anos atrás, você vai Tem uma perceber melhora. quanto você melhorou. E você vai se sentir orgulhoso de você. Por exemplo, no colégio. Será que você, de 3 anos atrás, hoje imaginaria você aqui no Aprofcast fazendo uma entrevista? Não. Talvez a sua eu de 3 anos atrás tinha vergonha até de levantar a mão e perguntar alguma coisa pro professor. E olha quanto você cresceu na sua caminhada. Então não é sobre eu me comparar com o outro, é sobre eu comparar com o meu próprio desenvolvimento. Aí eu vou sempre sentir muito orgulho da minha trajetória. Letícia, como a gente pode perceber que está muito estressado ou ansioso? Quais são os sinais? Então, o sinal do estresse e da ansiedade é a mudança do nosso comportamento. Todo mundo tem um padrão de comportamento. Por exemplo, sua rotina. Não tem um horário que você acorda, você vem para o colégio, você chega em casa, o que você faz? Geralmente, quando eu altero o meu estado emocional, pode ser que eu comece a ter muito sono, dormir muito, ficar extremamente irritada, querer me isolar, não conversar com as pessoas, ou quando alguém vem conversar comigo, eu tô estressada, eu tô irritada, eu não tenho paciência Ou para eu peço conversar. um tempo pra ela e saio de perto. Exatamente, isso são sinais de que você não está bem emocionalmente. Pode ser por ansiedade, pode ser por alguma situação difícil que você tá passando também, né? E algum estresse muito alto que você esteja passando. Então os sinais, eles vão aparecer e podem aparecer no seu corpo. Às vezes o seu comportamento mantém um padrão e você começa a sentir dores de cabeça, se sentir muito cansada. Então primeiro, as nossas emoções, elas vão dar alguns sinais. Se você não ouvir, aí o seu corpo começa a dar sinais. Você pode ter sua imunidade que começa a baixar do nada, mesmo que você não mude a sua alimentação, falta de apetite também, ou então uma compulsão alimentar, vontade de comer toda hora, você acabou de comer, mas você tem vontade de comer de novo. Isso são sinais de alerta que tem alguma coisa de errado com as nossas emoções. É como você, por exemplo, chorar muito e sua cabeça começar a doer. Muitas vezes a gente chora muito e não tem vontade de comer, não bebe água e às vezes a gente fica até sem lágrima mais pra chorar, né? Exatamente. Às vezes tem situações que nos causam uma tristeza e principalmente quando a gente quer não falar sobre. Não, sabe quando você quer fugir daquela situação que tá te incomodando? Fugir não resolve o problema. Se calar e fingir que nada tá acontecendo não resolve o problema. Se há algo, se há uma dor, se há um choro constante, a gente precisa ter atenção e resolver. Temos muitas pessoas à nossa volta que podem ajudar. Exatamente. Sempre tem pessoas que a gente pode confiar, que a gente pode conversar. E se de tudo você não se sentir à vontade, você pode pedir ajuda para os seus pais. Falar, olha, eu queria um psicólogo. Será que vocês podem marcar uma consulta no psicólogo para mim? Não tem problema expressar. Antigamente as pessoas tinham um preconceito muito grande. Psicólogo é pra doido. Hoje a gente sabe que não.
que quando a gente quer crescer, se desenvolver, entender as nossas emoções, e quando a gente não consegue isso sozinho, que pode acontecer em várias fases da nossa vida, podemos sim procurar a ajuda de um psicólogo. Muito dos antigos, não falo assim, dos idosos, né? Das pessoas mais velhas, elas acham que realmente psicólogo não resolve. Exatamente. Na verdade, falar cura, ser ouvido cura. A gente está numa sociedade tão adoecida porque as pessoas não têm tempo nem para falar, nem para ouvir com atenção o que as outras pessoas estão dizendo. Falar cura, ouvir cura, um abraço cura, coisas que muitas vezes nenhum remédio consegue curar. Sim. Um conselho também muito Um bom. conselho, a gente ouvir uma visão de outra pessoa que não está vivendo aquela situação que a gente está vivendo, também é muito importante. Ela tá ajudando a gente, conforta, né? Exatamente. Às vezes uma mensagem de texto bem escrita ajuda muito. Exatamente, um livro que você lê, que você se vê naquela Reflete. história, e aí você começa a pensar sobre aquela situação de uma forma diferente, também ajuda. Ouvir uma música boa, que te acalma, também vai te ajudar nesses momentos. A Sim. gente se identifica. Isso, exatamente. Isso são os traços da nossa personalidade, do que nos faz bem. Nem sempre o que te faz bem vai ser igual o que faz bem pra ela. Tem pessoas que se sentem bem e se encontram quando elas estão na natureza e no campo. E tem gente que se sente bem e se encontra quando tá no shopping. Tem Então as gente, pessoas são diferentes. tem gente mais simples, assim, que, nossa, vê o shopping, que besteira, não gosta Ou disso. se sente incomodado mesmo, né? Com aquele clima de shopping. E às vezes vai para um campo, vai pedalar, vai fazer uma caminhada e se sente melhor. Por exemplo, esporte. Todo mundo gosta do mesmo esporte? Não, você vai se identificar com o esporte que talvez não tenha nada a ver com ela. Né? E isso é muito do que nós somos. E nós não somos iguais, nós somos únicos. E fomos criados de forma diferente um do outro. Sim. O que uma criança ou adolescente pode fazer quando se sente triste, irritado ou com medo? Então, primeira coisa é você identificar qual emoção você está sentindo. Tem um desconforto. Por que eu tô me sentindo assim? Sabe, você parar, ter um tempo para você e se perguntar: por que eu tô me sentindo dessa maneira? Quando eu comecei a me sentir assim? A partir de qual momento eu comecei a me sentir dessa forma? O que aconteceu que depois do que aconteceu eu comecei a me sentir assim? Percebe que você vai começar a entender? Que às vezes a gente não para pensar e aí a gente não entende as nossas emoções. E aí depois tem alguns exercícios que auxiliam muito. Por exemplo, você está muito irritado, você pode fazer um exercício de respiração, por exemplo, com um balão. Respira. Respirar, segurar o ar, soltar Ansioso. devagar. Outra coisa também que ajuda muito, você fechar e soltar as mãos. Quando eu faço esse movimento, eu começo a sentir o meu corpo. Se eu tô com medo, por que eu tô com medo? De que eu estou com medo? Nomeie o seu medo. Medo de quê? Estou com medo de uma prova que eu vou fazer daqui a pouco. Por que eu estou com medo? Quase todo mundo sente medo das de matemática e português. Por quê? Aí você se pergunta, por que eu estou com medo? Eu estou com medo porque eu não me preparei para a prova? Eu estou com medo porque eu ainda não tenho segurança no conteúdo? Ok, eu estou com medo porque eu não entendi muito bem essa matéria, essa disciplina. Ok, mas se eu for muito mal na prova, e aí? O que vai acontecer? Você vai ter que estudar, se dedicar mais, para que... Tem muitas escolas que não tem prova substituta, né? Aí podemos dizer que não tem. Aí você vai ter que se preparar para na outra prova... Você vai ter outra oportunidade. Para você poder recuperar a nota. Exatamente, mas você vai ter outra oportunidade. É o fim do mundo se você for mal nessa prova? Não. Não. Somos humanos, É todos. uma prova. E ela é para testar o seu conhecimento. E se ela testou o seu conhecimento e te mostrou naquele momento que você ainda não absorveu o conteúdo, o que você vai fazer? Estudar. Você vai atrás desse conteúdo, vai estudá-lo até que você consiga absorver. Tá tudo bem. Entende que quando eu paro para nomear o meu medo, entender por que eu tô com medo e qual a consequência se a pior coisa acontecer, eu consigo me acalmar? Consegue. Porque muitas vezes os nossos medos, eles são coisas que a gente cria na nossa cabeça.
Ah, eu tenho medo da minha amiga nunca mais conversar comigo. Mas por que ela não conversaria com você, se você é uma boa amiga? Tenho medo do escuro. Por que você tem medo do escuro? Apague a luz. Vai lá com a mão no interruptor, apaga a luz por alguns instantes. Acenda de novo. O mesmo ambiente de luz acesa é o ambiente de luz apagada. Ah, eu tenho medo das pessoas que morreram. Você já viu alguma pessoa que morreu andando por aí? Já teve notícias? Não. Então você vai começar a perceber que talvez aquela ideia que está te causando medo não faz sentido. E aí isso ameniza muito. Às vezes tem pessoas que têm medo de bichos que foram até extintos. Eu fico... Esses dias chegou uma pessoa pra mim, nossa, eu tenho medo de tal bicho, que eu não lembro o nome agora. Mas esse bicho nem existe mais, foi extinto há tanto tempo, você ainda tem medo. Então, quando eu paro para nomear o meu medo e entender por que eu tenho medo e qual a probabilidade que isso aconteça, eu fico mais tranquilo. Sim. Como a família pode ajudar no cuidado com a saúde mental dos filhos no dia a dia? Primeira coisa, prestando atenção nos seus filhos, nas crianças da sua família, sabe? Enxergando elas de fato como um ser humano que não é um robô e que não vai fazer tudo que você espera. Como um ser humano que tem vontade própria, que tem emoções. Outra coisa, entender que o tempo hoje, o momento de hoje, as crianças de hoje às são iguais às crianças de ontem. A gente não pode comparar. Não posso comparar a minha infância com a infância das minhas filhas. Muitas coisas mudaram também, né? Muitas coisas. Ambiente, local, muita coisa. Exatamente. Então, hoje, as crianças têm estímulos que as crianças da minha época não tinham. Hoje existem problemas de relacionamento que na minha época não existiam. Então, os tempos mudaram, as crianças mudaram, o desenvolvimento dessas crianças mudou. Né? Hoje em dia a gente vê crianças muito pequenas já mexendo no celular, tendo acesso, conseguindo, elas nem sabem ler, mas elas conseguem acessar os vídeos que elas querem no YouTube, coisas que não aconteciam, esse desenvolvimento demorava mais antes. Então o primeiro passo é parar de comparar. Eu não posso comparar o meu filho com o filho do outro. Eu não posso comparar o meu filho com a Letícia quando ela tinha a idade das minhas filhas. É como se fosse o desenvolvimento na escola. Meu irmão, ele teve muita dificuldade na escola. Ele não conseguia passar em muitas matérias porque ele tinha muita dificuldade. E eu vejo que muitas matérias que ele não passava, hoje em dia eu tenho muita facilidade. Sim, cada ser, ele é único. E a gente precisa entender isso, enxergar isso. Então a família precisa enxergar o seu filho como único. E entender sim que ele é um ser pensante, que ele é um ser que tem emoções e dar ouvidos para o que as crianças relatam para os adultos. Porque muitas vezes os adultos estão tão ocupados que eles não prestam atenção nesses detalhes. Então estar ali presente, observar os filhos já é uma ajuda muito grande, porque você vai conseguir identificar quando eles estão passando algum problema, alguma dificuldade. Observar os atos, né? Também. Exatamente, a rotina, como ele tá na escola, se ele não quer mais ir pra escola, ou se ele não quer mais fazer uma atividade que antes ele amava fazer. Ter atenção com esses detalhes, estar aberto a conversar e ouvir, sem julgar. Você acha que os adultos escutam realmente as crianças e adolescentes quando eles querem desabafar? Então, esse é um problema da sociedade atual. As pessoas estão muito ocupadas. Então, muitas vezes, as crianças vão conversar com o adulto, ou com o pai, ou com a mãe, e eles estão fazendo outras atividades e às vezes não dão atenção devida aos filhos. Ou acham que aquilo é uma besteira. Porque ouvir é diferente de escutar. Se eu tô te ouvindo, eu tenho que prestar atenção no que você está falando. E é importante que eu ouça você livre dos meus julgamentos. Que eu ouça você entendendo que isso é uma coisa que é importante para você. Ainda que não seja importante para mim, é algo que é importante para você. E eu tenho que dar a devida importância, que eu tô ali te ouvindo, se você é importante para mim. Entendem? Então, se você quer ouvir uma amiga, sua amiga chegou para conversar, talvez você tenha 1000 opiniões sobre aquele assunto. Só que você tem que ouvir ela. Mas ouvir de verdade é ouvir, entender que aquilo que ela tá te falando é a forma como ela pensa, é a forma como está doendo ou tá impactando a vida dela. Mesmo que não impacte em nada a sua vida, esse sentimento, tipo, essa questão que aconteceu com ela, se fosse com você, não te causaria nada, mas está causando nela. Então é não julgar, é entender. Muitas vezes você não vai ter o que dizer
Mas você vai ouvir, abraçar e falar, eu tô com você. Ouvir a pessoa de mente aberta, sem julgamento. Sim, exatamente, né? Então, hoje, há sim uma barreira quando se trata dos adultos ouvir as crianças. E é algo que precisa ser trabalhado na nossa sociedade atual. Às vezes as crianças têm até medo de desabafar com o pai, com medo do que eles vão pensar. Exatamente, às vezes tem uma repressão muito grande, né? E apesar dos pais terem os princípios e te ensinar os princípios, orientar, é diferente de se impor, é diferente de só mandar você fazer, mas é te explicar o porquê que ele pensa daquela forma. Então, quando seu pai tem paciência, sua mãe tem paciência de te explicar por que ela tá te proibindo de fazer alguma coisa, você passa a enxergar de maneira diferente. Não é só, não é não. Não, por quê, mãe? Não é não. Não tem motivo. Não, porque não, filha, eu não quero que você vá nesse ambiente que eu acho perigoso, eu não acho que é um ambiente pra você, eu não acho que vai acrescentar nada na sua vida, eu não vou me sentir segura sabendo que você está lá, sabe? Ela te explicar o motivo, por que é que ela tá te dizendo não. E isso te traz segurança e você vai entender aquele Porque, não às de uma vezes, forma diferente. Às vezes é uma coisa que a sua mãe te chamou a atenção do nada. E ela fala, por exemplo, alguma coisa que você não escutou. Vai guardar um sapato, por exemplo. Você não escutou o que ela tinha falado e você... Não entendi, mamãe. O que você falou? Aí você pergunta o quê? Aí ela, não é não. Aí você pergunta por que de novo ela não te responde. Ou ela... Fica sem explicação, né? Exatamente. Sabe como te O responder. diálogo é extremamente importante entre pais e filhos. E tem crianças, né, que ficam com medo, assim, não vou falar porque eles vão brigar comigo, vão me deixar de castigo. Talvez tem pais que vão mesmo te deixar de castigo. Talvez você vai tomar uma bronca mesmo, mas se tem uma pessoa que você pode confiar, é o seu pai e sua mãe. Independente da bronca, do castigo, são as pessoas que mais te amam nesse mundo. Nenhum amigo seu quer tanto o seu bem quanto seu pai e sua mãe. Nenhuma pessoa que você conhecer quer tanto o seu bem quanto seu pai e sua mãe. Então, se tem pessoas que você pode confiar, é neles. E às vezes você não está acostumado a conversar. Talvez o primeiro diálogo não vai ser tão bom, mas quando você desenvolver isso, começa a mudar. Quando você fala sobre suas emoções e sentimentos. Porque é difícil, porque muitos pais também foram criados sem diálogo. Então, para ele é muito difícil dar o que ele nunca teve. Então, se ele nunca foi ouvido, é muito difícil agora ele sentar e ouvir o filho dele. Mas a gente pode mudar isso. Como? Com diálogo, com conversa, com paciência, com amor. Minha família da minha mãe materna, minha mãe, ela não foi criada com muito amor, com muito diálogo. Aí ela é muito durona. Aí, quando eu já ensinei pra ela que ela tem que me ouvir também. Sim. Aí hoje em dia ela tá me ouvindo, ela me ouve bem. Sim, quando você explica isso, porque talvez os pais não percebem, eles são aquilo que eles aprenderam a ser, o que a vivência deles trouxe. E isso, a terapia ajuda muito, também os pais, a entender que eles podem mudar o ciclo. Não é porque eles não tiveram um pai e uma mãe que escuta que eles precisam não ouvir. Eles podem ser sim diferentes. E vocês também, quando vocês forem adultas, vocês podem ser diferentes, vocês podem quebrar o ciclo. É você observar agora e falar, olha, a partir disso aqui, quando eu tiver um filho, eu não quero que aconteça. Não foi bom comigo, né? Isso, exatamente. Não foi bom comigo, eu não quero que aconteça com meu filho da mesma forma que aconteceu comigo. Isso. Entende que os pais têm esse medo? Sim. E é por isso que às vezes eles estão tão rigorosos, porque às vezes aconteceu situações com eles que eles não desejam que aconteça com vocês. O maior medo deles é que vocês passem por isso. E eles querem evitar esse sofrimento em vocês. E aí, por isso que às vezes, né, se eu escuto não quando você não queria escutar o não, às vezes eles são pais que prendem mais os filhos, porque eles têm medo que algo de ruim que aconteceu com eles Ou que aconteça aconteceu com os filhos. com eles e eles não querem que aconteça isso com os filhos. E acaba que não percebe que tá prendendo a criança de muitas coisas. Eu Ela sei gosta que de fazer. umas coisas também... Eu mesmo entendo que tem umas coisas que eu peço pra minha mãe que não é coisa que se pergunte, tem hora, sabe? Aham. Mas você pergunta, não tem Mas nada a perder. pergunta, a gente recebe um não, não é bom, né? Mas depois a gente reflete, a gente percebe. Que, por exemplo, eu quero ir pra casa de uma amiga que eu já falei tão mal dela pra minha mãe sabe que, por exemplo, que eu já sofri com essa pessoa, ela não quer que eu sofra de novo com alguma coisa que aconteça na casa dessa pessoa. Exatamente, é isso, meninas. Como o uso das redes sociais afeta a saúde mental de crianças e adolescentes?
Então, como eu expliquei para vocês, as redes sociais, elas começam a afetar a saúde mental quando você usa como um parâmetro de comparação. É muito importante que vocês que são adolescentes, nós que somos adultos e as crianças entendam que a rede social, ela é algo que está ali colocada como as pessoas querem colocar. Não significa que é a realidade. Entende? Por exemplo, tem várias situações que você vê as pessoas, ela acabou de bater um carro, ela vai lá postar na rede social? Não. Tá sendo um momento difícil. Ela tá dentro do hospital, tá passando mal, tá com dor, tá lá gritando de cólica de rins. Ela tá postando na rede social? Porque se a gente começa a olhar a rede social como um quadro de perfeição e comparar a nossa vida, a gente sempre vai viver infeliz. Porque a gente sempre vai ver que tem alguém melhor que a gente. E aí a gente começa a estabelecer metas inalcançáveis pra gente. Seja no padrão de beleza, seja no padrão de estudo, seja no padrão financeiro. Então, nesse ponto de comparação, afeta sim. Então, nós precisamos todo dia entender que existem pessoas lindas na rede social. E ali ela tá linda, maquiada, arrumada, sorrindo no momento feliz. Às vezes as pessoas, elas até escondem pra parecer melhor o que elas são. Já vi muitos famosos, essas coisas que, por exemplo, eles escondiam o rosto passando maquiagem, usando uma lente e não mostravam o que eles realmente eram, com medo das pessoas julgarem, das pessoas falarem coisas dele, porque às vezes uma coisa que ele escondia era uma coisa que afetava ele e ele não queria mostrar para as outras pessoas. Sim, porque lá na rede social, você tá atrás de um celular ou atrás de um computador, então é muito fácil julgar o outro. E aí é um lugar onde as pessoas usam para disseminar a maldade. Para ir lá escrever um comentário, aí ela usa um Instagram fake, né? Um perfil fake para atacar os outros. Então precisa identificar quando isso acontece, porque se tem um hater, não tem que ficar lá batendo boca com o hater. Apareceu uma pessoa, ela não tem nem a coragem de pôr a cara dela lá para não falar alguma coisa. Qual que é o que eu devo fazer? Deus bloquear. Abençoe. Deus te abençoe. Bloqueia, não existe isso. Sim. Bloqueia. Criança e adolescente tem que ter uma rede social fechada. Às vezes até Pra você denuncia, né? aceitar pessoas que você conhece. Você não tem que ter uma rede social aberta, porque isso também te traz perigos. Então você precisa ter uma rede social fechada, monitorada pelos seus pais, que eles sempre estejam de olho quem são as pessoas que você segue e quem são as pessoas que estão seguindo você. Isso é de extrema importância. Com quem você conversa, Com quem você conversa. Isso. Porque hoje em dia as pessoas estão muito más, né? Coração não é o mesmo. E vocês entendem que a rede social, a pessoa pode inventar que ela é quem ela quiser. Ela pode esconder a realidade, né? É tão fácil você colocar um filtro hoje em dia. Por Sim. exemplo, você modelar o seu corpo num aplicativo do jeito que você quer naquela foto. Tirar algo que te machuca. É muito fácil. Hoje em dia você olha umas coisas assim. Até o IA, que é a inteligência artificial, criam coisas tão absurdas que a gente nem acredita. Sim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E assim, pensem na seguinte frase. Ser você é o seu maior poder. Não quero ser como o outro. Sabe por quê? O que te faz ter um poder que ninguém tem? Ser você. Porque o outro, ele já é. Se eu começar a querer ser outra pessoa, essa pessoa já existe. Se mudar. Mas existe alguém como eu? Igual a mim? Não. Então seja você. Esse é o seu poder. Ser você. Realmente. Exatamente. Ajuda muito, né? Você cuidar um pouco de você refletir. É bom, né? Exatamente, menina. Conversar sobre a nossa saúde mental é um jeito de cuidar da nossa vida emocional, da nossa autoestima e dos nossos relacionamentos. Aprendemos hoje que todos temos sentimentos e que falar sobre eles pode nos deixar mais leves e até mais fortes. Letícia, quais são as suas considerações finais? Quero dizer para vocês e para quem está nos assistindo, não tenha medo de expor as suas emoções. Entenda que as pessoas não têm uma bola de cristal para adivinhar como você se sente. Elas não vão adivinhar quando elas feriram você, quando elas tiveram uma atitude que você não gosta. Então não tenha medo de impor respeito, de dizer, eu não gostei de ouvir isso. Isso me fez mal. Não gosto quando você se comporta assim comigo. Ou quando alguém se aproxima e você tá triste, fala, hoje eu não estou muito bem. Hoje eu não tô me sentindo feliz, aconteceu algo. Às vezes você não quer falar sobre o que aconteceu.
Mas sempre tem uma pessoa de confiança para conversar sobre o que está acontecendo com você. E se você está passando uma situação difícil que você não está conseguindo superar sozinha, converse com seus pais, peça ajuda, vá a um psicólogo, que isso vai ajudar muito vocês. Obrigado, Letícia, por estar aqui com a gente. E obrigado você, ouvinte, por acompanhar mais esse episódio do AproveCast. Até a próxima!